E aí galera, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, eu me chamo Alan, faço parte do grupo de oração Maranatá. Eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho. Você sabe o que significa verdadeiramente a Páscoa? Você sabe o que é a Páscoa? Para nós entendermos primeiro a etimologia da palavra, a palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passagem. Para nós cristãos, a palavra passagem remete à passagem da morte para a vida, simbolizando a ressurreição de Jesus. Mas antes que tudo isso viesse a acontecer, marcava o final do inverno e a chegada da primavera. Para nós cristãos, a Páscoa simboliza a ressurreição de Jesus 3 dias após a sua morte. Mas para nós entendermos todo esse contexto de ressurreição, primeiro nós precisamos ver piedosamente o que aconteceram nos últimos dias de vida de Jesus. Naquela época, o povo judeu esperava o grande Messias, e os judeus esperam ainda hoje o Messias. Não creem que Jesus foi o Messias enviado pelo Pai. Naquela época, todos esperavam o Messias, o Salvador, o que viria quebrar a dívida que a humanidade tinha com o inimigo. Jesus veio simples, veio pobre e muito diferente do que aquelas pessoas esperavam que o Messias viria. Esperavam um Messias cheio de glórias, cheio de honras, mas Jesus veio em sua simplicidade. Por isso, muitas pessoas não aceitavam que Jesus fosse verdadeiramente o Messias. Chegando perto dos seus últimos dias, Jesus entra em Jerusalém, pede aos seus discípulos para que busquem um burrinho para que ele possa entrar montado no burrinho em Jerusalém. E é aí que nós entramos na Semana Santa. A Semana Santa se inicia na Igreja Católica com o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus está assentado sobre aquele burrinho e as pessoas dispuseram folhas, dispuseram ramos de oliveira sobre o chão para que Jesus pudesse passar. E também com seus ramos, com seus alecrins, com suas folhas nas mãos, saudavam a Jesus como verdadeiramente Filho de Deus. Hosana ao Filho de Davi, hosana àquele que habita nas alturas. Saudavam a Jesus como verdadeiramente rei, como sendo um rei, e aquelas pessoas acreditavam que Jesus era o rei, que de fato era. Aí nos marca o Domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém. Na Segunda-feira Santa nós temos o relato, nós vemos na passagem que Maria, irmã de Lázaro, unge os pés de Jesus com óleo, enxuga com seus cabelos, já preparando os pés do mensageiro que levaria a paz, que levaria a salvação. Na Terça-feira Santa, temos o relato de que Jesus amaldiçoa a figueira. Para nós entendermos esse contexto, eu vou contar de maneira breve para vocês. A figueira estava fora de época de dar frutos quando Jesus passava por ela, então ela não daria figos. Mas algumas figueiras dão figos fora de época, e quando as suas folhas estão verdes, estão grandes, estão bonitas, é porque elas estão dando frutos. Jesus olha para a figueira e vê que ela está preparada para dar os seus frutos, com suas folhas grandes, abertas e bem verdes, mas ela não tinha nenhum fruto. Isso nos recorda de muitas das vezes que nós somos lindos por fora, mas nós não damos frutos. Jesus amaldiçoa a figueira e depois disso a figueira resseca e não dá mais nenhum fruto. Na Terça-feira Santa celebramos também piedosamente a procissão do encontro, o encontro entre Nosso Senhor dos Passos e a Virgem das Dores. Na Quarta-feira Santa nós temos uma das celebrações bem importantes para nós na nossa igreja da Semana Santa, que nós costumamos chamar de Ofício das Trevas. O Ofício das Trevas, com a igreja toda apagada, nós temos no altar um candelabro com 15 velas, com a igreja toda escura, e serão realizadas 15 leituras, e a cada leitura uma vela é acesa, isso simbolizando também os discípulos, a Virgem Maria, Maria Madalena e o próprio Jesus, as 15 velas. Essa celebração do Ofício das Trevas é muito tradicional de ser celebrada na madrugada, nos mosteiros, nos conventos e nos claustros por aí. Elas são celebradas na parte da madrugada, logo nas matinas da liturgia das horas. Na Quinta-feira Santa nós iniciamos o Tríduo Pascal,
Chegamos na Quinta-feira Santa e nós já vemos que Jesus já anuncia a sua paixão. Na Quinta-feira Santa nós temos a última ceia, temos também o lava-pés, a instituição da Eucaristia. Jesus toma o pão, eleva os olhos ao Pai, dá graças e diz: este é o meu corpo que será entregue por vós. Faz o mesmo com o cálice e diz: este é o meu sangue, o sangue que será derramado para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E é essa Eucaristia que nós celebramos na igreja ainda hoje. Fazemos tudo isso em nome do Senhor, que nos instituiu este mandamento e também este sacramento. Também na Quinta-feira Santa nós temos a consagração dos santos óleos e a renovação das promessas sacerdotais, assim como Jesus institui o ministério sacerdotal com a instituição da Eucaristia. Por isso os sacerdotes do mundo todo costumam renovar seus votos sacerdotais na Quinta-feira Santa. Depois, na Sexta-feira Santa, nós temos a morte de Jesus às 3 horas sobre o madeiro da cruz. A tradição da Igreja nos manda fazermos a adoração à Santa Cruz na Sexta-feira Santa às 15 horas da tarde, celebrando a paixão e morte de Nosso Senhor. Uma missa, uma celebração sem enfeites, uma celebração sem cantos, uma celebração sem alegria. Jesus morreu, por isso nosso coração deve exprimir essa tristeza. Fazendo a adoração à cruz, nós adoramos a Jesus, que esteve pendente sobre a cruz. Chegamos, enfim, ao Sábado Santo, o sábado que costumamos chamar de Sábado de Aleluia, o sábado da Vigília Pascal. No Sábado Santo já temos hinos de louvores, os sinos voltam a tocar e deixam o ar obscuro da matraca de lado para a próxima Quaresma. E os sinos voltam a tocar, os cantos voltam a se entoar, o glória volta-se a cantar. Jesus ressuscitou, proclamamos a ressurreição de Jesus. A missa que se inicia na Quinta-feira Santa só vai terminar no Sábado de Aleluia. Então é uma grande missa que se inicia na quinta-feira e termina no sábado. Não são 3 missas separadas, são apenas uma missa que celebra todos os últimos dias de Jesus. E no domingo nós temos a alegria da ressurreição. Por isso, a igreja nos diz que no domingo não devemos fazer jejuns nem penitência, porque o domingo é guardado apenas para a alegria do Senhor. O domingo é o dia consagrado ao Senhor. E Jesus ressuscitou para mostrar aos homens que ele poderia sim destruir e reconstruir o templo em apenas 3 dias. Crendo na ressurreição de Jesus, nos resta apenas esperar que ele volte em sua glória. Da mesma forma que ele voltou triunfalmente da morte, ele voltará para nos levar. Por isso, Maranatá, vem Senhor Jesus, nós te esperamos. Agora que você já sabe um pouquinho mais da ressurreição de Jesus, você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, você pode marcar seus amigos nos comentários, pode compartilhar esse vídeo para os seus contatos, mas não deixe de espalhar essa história para os seus amigos. Agradeço por você ter me acompanhado até aqui, muito obrigado. Tenha uma boa Semana Santa, uma Santa Quaresma e que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.